Hoje, dando continuidade com as aulas de Aikido e também como foi pedido algumas informações sobre metodologia de aula, hoje eu vou estar baseando pelo menos o treino técnico, né? Eu vou dar alguns exercícios técnicos que podem ser executados de forma solo, só que baseados no contexto de metodologia de aula, que seria, no caso que eu vou pegar agora, que seria o que a gente chama de Kihon, né? E o que a gente chama de Kinonagari, tá? Esses dois conceitos dentro do Aikido, tá? Porque esses conceitos também, dependendo do contexto de uso, pode ser uma outra arte marcial ou mesmo um outro modelo de trabalho, eles podem ter outro significado. O termo Kihon a gente escuta bastante dentro de uma aula de Aikido, né? Pelo menos assim, quando a gente ainda é iniciante na prática, a gente já escuta essa terminologia. Kihon, ele tem um significado como se fosse fundação, base, padrão. Tá? Dentro do contexto japonês, ele é muito importante dentro da metodologia de aula. É ele que vai passar todas as informações fundamentais para você criar o conceito mais avançado de treino. No caso do Aikido, que seria o trabalho de Kinonagari, que já é uma outra terminologia. Kinonagari seria fluxo de energia, tá? Ki de energia, que é o mesmo termo do Aikido, tá? O no, ele é uma partícula dentro da gramática japonesa, que ele tem uma função de indicar que uma coisa pertence à outra, né? Dentro do contexto mais prático da gramática é assim, normalmente o que vem depois pertence ao que vem antes. Então, ki, energia, no, essa partícula com significado de pertencer, para a gente em português seria alguma coisa como de. E nagari, que é fluxo, corrente. Então, assim, seria fluxo constante de energia ou fluxo de energia. Do nosso contexto de prática, pelo menos para quem dá aula, ou mesmo para quem faz, né? Mas é que quem dá aula tem que ter isso bem fundamentado. Dependendo da linha de trabalho, né, da linha do professor e da linha que ele segue, ele pode utilizar esses termos também para algum outro significado. Mas basicamente dentro das estruturas mais utilizadas a nível mundial, a gente encontra o Kihon dentro do Aikido, o termo Kihon como base, como aquela metodologia de aula onde a gente aprende os fundamentos da técnica. Então, assim, são basicamente katas, né? São estruturas já formadas de movimento, onde a gente pode estar praticando com um parceiro, com dois, com três, solo. Aí tem várias metodologias de Kihon, de kata. E dentro desses movimentos, a gente tem uma metodologia de aprendizado onde eles encontram vários pontos fundamentais de aplicação. Então a gente vai aprendendo esses pontos fundamentais aplicando um Kihon, ou seja, uma estrutura, vou chamar de kata, tá? Uma estrutura pré-determinada onde o nage, quer dizer, quem aplica a técnica dentro do Aikido, ou shite, vai depender também do tipo de instrução que o professor dá. Então vai ter instruções específicas, fragmentadas, dentro da aplicação daquela estrutura técnica, que a gente está chamando de kata, que vai estar passando os fundamentos para posteriormente a gente fazer digamos assim, uma junção desses conceitos básicos e uma representação nossa de todos eles unidos num movimento só. Seria alguma coisa como a função do Jiwaza nosso, das técnicas livres. É onde a gente tem a oportunidade de aplicar de forma livre todos esses conceitos que a gente aprendeu, né, que foram fundamentados dentro do treinamento do Kihon. Parece um pouco confuso, mas não é tanto. De uma forma mais simplória, seria assim, Kihon, treino de base. Né? A gente vai estar pegando todos os fundamentos básicos para um treino mais, não vou dizer avançado, mas um treino mais livre, onde a gente já tem a posse dessas ferramentas básicas, como a gente trabalhou nas aulas passadas. O Orenai-te é uma fórmula básica, os treinos de desequilíbrio,
onde a gente estuda os pontos onde há a quebra da estrutura de base, né? A fundação de equilíbrio do atacante, o redirecionamento de força, os conceitos de Musubi, Kamae, Orenaite, Maai, Deai, Zanshin. A gente está juntando todos esses conceitos dentro da estrutura que a gente possui de corpo e de mente, né, de nós como treinamento, e a gente está criando o modelo de Aikido nosso. Então, o nosso Aikido, o Aikido é individual. Cada praticante acaba tendo uma representação do Aikido própria. Por quê? Porque ele já assimilou esses conceitos básicos, ou seja, continua assimilando esses conceitos porque eles são mutáveis. Por incrível que pareça, o Kihon ele não é uma estrutura fixa, ele é uma estrutura que passa assim, fragmentos de um estudo. Muitas pessoas acham que o Kihon já é uma forma pré-determinada. Ele não é exatamente uma forma pré-determinada. Ele é uma forma que contém componentes básicos, onde que eles podem se mesclar de uma forma relativamente livre, criando uma sequência que aparentemente ela é fixa, porém num olhar mais detalhado, né, num olhar mais experiente, a gente nota que mesmo dentro de uma aplicação nesse formato de Kihon, de fundamentação, de fundamento básico, ele tem também uma variação. Porque não tem jeito, a linha que a gente trabalha de aplicação técnica, ela tem 2 pontos. O início a gente chama de Kihon, que a gente vai caminhar por essa linha de treinamento e avançar até o que a gente chama de Kinonagari, que é aquele fluxo de energia. A gente vai estar sempre cambiando nessa linha de força. Então não dá para trabalhar só o Kihon e não dá para trabalhar só o Kinonagari. A gente vai estar sempre caminhando de um para o outro, é uma porcentagem. Então aqui fica, o começo é um pouco difícil explicar esses conceitos, ainda mais dentro do Aikido, onde que eles são muito utilizados. Mas só para vocês terem uma ideia, isso eu vou dar um exemplo prático de professor, que assim vocês podem pesquisar também. Se vocês pegarem, por exemplo, Morihiro Saito, vocês vão ver que ele tem uma estrutura de treino, né, uma prática baseada nessa linha que a gente colocou aqui, Kihon, Kinonagari. Ele começa com o Kihon, o treinamento básico dos iniciantes, né, do skill, e vai avançando isso, dando ferramentas para que a pessoa possa trabalhar posteriormente mais próximo do Kinonagari. Ou como o próprio Morihiro Saito denomina, Takemuso Aiki, que seria ele é uma prática onde as técnicas elas nascem de forma fluente. Nunca existe uma técnica igual a outra. Exatamente porque a combinação desses fundamentos básicos está dando uma liberdade de trabalho onde ela se adapta ao momento do uso. Então isso varia, pegando todos os componentes, seja força do atacante, direção, horário do dia, tipo de solo, ímpeto do ataque, o ímpeto da defesa, como que está o seu corpo, a sua força, o seu alongamento, o seu momento, né, a sua disposição naquele dia de prática. Então tudo isso ele é mesclado e cria a aplicação do Takemuso Aiki, que nada mais é do que um Kinonagari, né, uma fluência de energia com todos os componentes técnicos que a gente desenvolveu, né, assimilou através do treinamento de Kihon, aplicados num momento específico. Vou mudar a câmera de posição e vou passar, são alguns exercícios bem simples, mas onde a gente pode estar trabalhando exatamente o conceito de Kihon para algumas técnicas e alguns conceitos de Kinonagari para outras, mas basicamente é só para dar uma ideia do que seria um treinamento de base e o que seria um treinamento já com essas ferramentas que foram apresentadas no treino de Kihon aplicadas de forma fluente. Vamos lá? Um exercício bem simples para ser feito é um exercício de fundamentação básica que é a estrutura, a gente vai chamar de Kihon. Lembrem que é assim, é uma metodologia. Eu vou escolher uma posição básica, então, exemplo, Kamae, aquela posição básica nossa de início a nossa postura inicial para receber o ataque, né, ou promover um ataque, ou seja, uma distribuição de força para o parceiro ter a oportunidade de lidar com essa força, trabalhando os conceitos do Aiki, que é o conceito de redirecionamento, harmonização, etc.
Então eu saí da posição de Kamae, que lembrando que o Kamae nosso, ele é uma posição que na verdade a gente chama de Sankakutai, que seria a posição triangular do corpo. Sankaku é triângulo, Tai é corpo. No caso, eu estou fazendo uma linha entre os calcanhares, tá? A câmera não está ajudando muito, depois eu tento editar e colocar pelo menos algum detalhe a mais. Os calcanhares eles vão ficar numa linha única, eu recuo um pouco a perna de trás, onde vai ter uma distância então entre os pés. O pé de trás ele vai ficar num ângulo próximo entre, digamos, 45 e 90 graus, isso vai variar também. E o pé da frente apontado para frente, com os dedos apontados para frente. Que também há uma variação, dependendo do professor ou da metodologia, ele pode pedir para vocês virarem o pé para fora, exatamente para encaixar o quadril e ficar na posição. É que essa posição específica, com o tronco de frente para o atacante, quer dizer, imaginem uma linha saindo aqui do externo e indo para a ponta dos ombros. Se eu tenho essa linha aqui e a linha de direção para frente, de frente para o ataque, isso seria uma posição, um Kamae mais antigo. Pesquisem em Yoshinkan Aikido. A metodologia da técnica da Yoshinkan Aikido, da escola Yoshinkan, ela utiliza ainda essa posição. Eles mantêm essa linha de trabalho. No caso da Ikikai, a gente está trabalhando com aquele alinhamento mais lateral. Ou seja, onde eu ofereço metade do corpo. Esse é o conceito. Então, quando eu estou numa posição de Kamae, eu já tenho uma disposição que a partir do ponto que eu estou recebendo um ataque, eu consiga esquivar de forma mais harmoniosa. Eu estou oferecendo menos área para ser atacado. Por isso, da posição lateral. Mas vamos lá. Saí da posição de Kamae. Então, eu vou pedir essa posição um pouco mais lateral. Tá? Saí dessa posição, que é a estrutura básica nossa, e vou pedir um trabalho bem simples. Vou pedir para vocês darem um passo para frente subindo as mãos. O trabalho bem simples. Sai da posição de Kamae, dou um passo para frente, subindo as mãos. Mantém. Só que eu não estou tocando o solo, tá? De forma firme. Eu estou posicionando o pé de forma suave e mantendo o peso na perna de trás. Então eu volto. Posição de Kamae, o peso está distribuído por igual. Agora, vou dar o passo, mantém o toque suave do pé na frente do solo e o peso na parte de trás. Vou voltar, abaixa um pouquinho. Isso é uma metodologia de treino, tá? Ele não está ainda vinculado, ele não é um Kihon específico, mas ele é uma metodologia para a gente estar trabalhando a fundamentação. No formato Kihon, eu estou fazendo isso sem fluência. Então eu estou estudando a distribuição de peso, a angulação do corpo, o passo e agora como que está a posição do corpo, o ângulo das mãos. Se eu tivesse com a katana, o ângulo da katana, durante o retorno também trabalhando exatamente essa redistribuição de peso, eu estou fazendo um estudo da fundamentação. Então aqui saindo da posição de Kamae, passo para frente, sobe as mãos, para um pouco, sente o peso mais atrás do que na frente, abaixa um pouquinho, retorna, reestrutura o peso numa distribuição mais ou menos 60% a 40%. Tá? Aqui nesse caso eu posso fazer 60 atrás, 40 na frente ou 60 na frente e 40 atrás. Vai depender da técnica utilizada. Eu não estou ainda tão preocupado agora nessa disposição do peso, nessa distribuição mais metódica. O que eu estou preocupado aqui é entender que a partir do ponto que a gente sai da posição de Kamae, e quando eu dou o passo, eu posso dar o passo e não colocar o peso total no pé da frente. Eu não preciso dar um passo aqui. Né? Agora quem está leve é o pé de trás. Numa movimentação fluida, onde eu estou andando para frente, eu posso fazer isso. Mas nesse caso não. Por quê? Porque eu estou me preparando também para retornar. Ele é uma posição onde eu estou manipulando o corpo, eu estou movimentando o corpo numa área restrita. É como se eu estivesse em cima de um tatame. Então, de novo, sai da posição de Kamae, passo para frente, pouco peso, retorna, estabelecendo a base. Peso distribuído mais ou menos igual em ambas as pernas. Esse é o exercício que eu vou pedir para vocês, tá? Então, sai da posição de Kamae. Vamos tentar fazer junto. Kamae, uma contagem,
Passo para frente, peso leve no pé da frente, subida da espada. Agora retorna o peso para trás, né, a pé para trás, o peso redistribui e faz o corte. De novo. Lembra do peso leve. Eu estou dando a pisadinha de leve algumas vezes. Isso é só para ter certeza que o pé na frente ele não está pesado, grudado no chão, de forma que eu não consiga tirar. Não precisa, só posiciona ele e depois retorna. Troca o lado. Depois vocês podem dar uma pausa nesse vídeo e repetir quantas vezes vocês quiserem. Mudar o ângulo só para enxergar. Percebam que quando eu estou nessa contagem, o meu tronco está de frente. É aquele ângulo, a linha que estou formando entre os ombros e a linha de trabalho, do ataque, ela está formando um ângulo de aqui no caso de 90 graus, né, de cada lado. A gente está falando de 180 nesse ângulo total. Eu estou fazendo um ângulo aqui na frente para lá. Quando eu dou o passo para trás, eu modifico. Esse ângulo daqui já modificou, tá vendo? A linha de ataque está aqui. Eu tenho uma diminuição disso daqui. Eu estou tirando, deixando o corpo mais lateral. É um outro ângulo de trabalho. E de novo, só para recordar, estou aqui na frente, ó. O meu pé está com peso bem leve no solo. Quase todo o esforço é com a perna de trás. Aqui eu já estou redistribuindo o peso. Vamos dar uma pausa e tentar trabalhar um pouco? Deem a pausa no vídeo e repitam algumas vezes. Então, de novo, gente. A gente está aqui no Kamae. Passo para frente, peso leve. Peso bem leve. Volta. Vamos lá? Pausa, repitam dos dois lados algumas vezes. Muito bom. Agora dando continuidade. Lembrem que a gente está trabalhando o Kihon na ideia que assim, eu estou forçando a mente, o trabalho intelectual, para ele coordenar o agrupamento muscular, né, o time de execução, a distribuição de peso, tudo para ter a técnica com a maior quantidade de detalhes que sejam úteis na aplicação. Esse seria o detalhamento técnico dessa execução. A gente está no começo, bem aqui da linha, esse é o Kihon. Agora eu caminho um pouco mais para frente e vou posicionar o treino numa parte intermediária. Ele ainda não é o Kihon, ele está no meio, o Kinonagari, a técnica com fluência energética, quer dizer, o movimento sendo feito de forma fluida. Eu estou trabalhando um pouco mais intermediário. Voltem na posição de Kamae. Vou pedir para vocês darem aquele passo de novo. Só que agora, no lugar de eu fragmentar a técnica num estudo de passo, vou depois, numa segunda contagem, voltar devagar, eu vou trabalhar isso numa contagem só, com calma. Não é velocidade, é continuidade. Então, sai da posição de Kamae. Ni. Sam. Si. Percebam que eu não estou com pressa de execução. Eu só estou, já que eu treinei o formato Kihon anteriormente, que nós treinamos aquele formato, a metodologia de estudo fragmentado, dando total atenção do detalhamento, agora eu já não estou mais tão preocupado com o detalhamento. Eu estou trabalhando com uma certa continuidade, mas ainda assim, de forma bem suave. Eu poderia fazer esse processo mais próximo ainda de um fluxo contínuo, que ainda não é o caso. Lembrem da linha Kihon, Kinonagari. A gente caminha por ela. Vamos trocar o lado? Então vamos lá. Sam. Estou mudando o ângulo. Si. Vou mudar de novo. O.
Ótimo. Deem uma pausa. Vou pedir para vocês darem a pausa no vídeo e repetirem algumas vezes. Então lembrem, agora a gente está no meio dessa linha entre o Kihon e o Kinonagari. A gente está a proporção do embasamento técnico, ele está sendo feito agora, digamos, quase 50%. Aqui tem ainda o estudo do Kihon, porque o detalhamento que eu aprendi fazendo aquele treinamento anterior, parte por parte, ele continua presente, ele tem que estar presente. Só que agora ele não tem a fragmentação de execução que a gente estava fazendo anteriormente. Agora já é uma coisa um pouco mais fluida, mas ainda não é total. Então pausa, repitam mais algumas vezes de ambos os lados. Quem ainda está com dificuldade nessa execução contínua, ou ainda não entendeu essa metodologia, volta o vídeo para o início e faz o Kihon, ou seja, eu saio da posição de Kamae, estudo a angulação, vê se está tudo certinho, vai fazer a contagem, Ichi, sobe as mãos em coordenação com o passo para frente, para um pouquinho aqui, sente que o peso está mais atrás. Na segunda contagem, Ni, roda o quadril, devolve o pé atrás, recoloca o peso distribuído em ambas as pernas e faz a terminação abaixando o braço. Esse seria um estudo mais próximo do Kihon. Poderia dividir mais ainda o Kihon e levar esse treinamento mais para trás, mas aí vai ficar complicado demais para todos. Porque daí ou a gente acaba ficando num treino muito parado, quase intelectual, digamos assim, ou quase muscular, ele vai ficar ali um estudo muito parado. Então a gente acaba puxando ele um pouquinho mais para frente dessa linha. Então vamos lá? Por favor, pausa e repitam a execução. Ou em formato de treino mais próximo do que a gente está chamando de Kihon, ou um treinamento mais próximo do que a gente está chamando de Kinonagari, fluxo de energia, ou corrente energética. Ok, agora a gente caminha um pouquinho mais para frente do Kinonagari e eu vou fazer num formato mais solto. Né? Agora eu estou realmente trabalhando, mantendo os conceitos do Kihon e o intermediário que a gente fez antes, só que agora de uma forma mais fluida. Então sai da posição de Kamae, eu vou demonstrar de uma forma ainda um pouquinho lenta. Depois a gente pode acelerar isso no ritmo de cada um. Então, o meu ritmo de treino do Kinonagari para esse estudo. 1, 2, 3, 4. Podem repetir. 5. Vou mudar o ângulo. 6. 8. Troca o lado. 8. 2. 3. 4. 5. 6. 8. De novo, senhores, esse formato ele é um treino de Kinonagari. Eu ainda não estou acelerando muito, né? Eu não estou levando esse treino para um Kinonagari total. Eu ainda conseguiria fazer de forma um pouco mais livre. Mas nessa metodologia ou nessa contagem, vocês já conseguem ter uma impressão física mais clara do que é um trabalho de Kihon, um trabalho mais controlado da execução técnica, desse trabalho de Kinonagari, que seria uma sensação de uma movimentação mais livre, né? Onde tem um certo fluxo, não vai ter uma pausa, não tem uma quebra na estrutura de prática. O final de um movimento de corpo, ele já é o início de um próximo. Então a gente vai criando uma ligação nas execuções técnicas. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Por favor. Agora é um outro exercício, só que ele é muito parecido. Ele continua sendo em formato de Kihon, tá? Então eu vou continuar trabalhando de uma forma um pouco mais básica e depois a gente vai avançando naquela linha, né, nessa linha progressiva de execução que inicia com o Kihon e termina com o Kinonagari. Eu estou sendo metódico nisso para que vocês lembrem que tudo que a gente faz dentro de uma aula de Aikido da prática, ela vai estar em algum desses pontos dessa linha. Eu estou dando os dois extremos para vocês conseguirem tentar se localizar dentro da prática. A execução ela é muito parecida. Eu vou fazer o mesmo trabalho do passo para frente,
né? Eu comecei numa posição de Kamae, eu vou dar o passo para frente com aquele peso bem leve no pé da frente, o peso está quase todo no pé de trás. Agora eu vou voltar o pé como anterior cortando, né? Só que quando eu voltar, eu vou deixar o peso agora mais na perna da frente. O pé de trás ele vai estar tocando bem suave no chão atrás. Esse exercício ele é baseado no segundo suguri que a gente trabalha, no Ken no Suguri, na segunda execução, onde a gente vai estar trabalhando o passo para trás seguido do corte, o passo para trás seguido do corte. Lembrando que esse passo para trás do segundo Ken no Suguri, ele é como se fosse uma esquiva. Eu estou me esquivando de um ataque, né? Não é exatamente uma esquiva, seria um desvio. O ataque acabou de passar, eu já tenho um retorno de força, onde eu faço o contra-ataque retornando com corte. Então eu estou me esquivando, vou usar esse termo porque por enquanto não tem um outro que se encaixe melhor, de um ataque e utilizando o próprio movimento do corpo como se fosse um elástico. Eu esquivo e já retorno atacando. A diferença do treino do Kihon dessa técnica para um treino de Kinonagari é que a gente não vai ter essa quebra de estrutura. Aqui eu estou estudando, quebrando a estrutura para entender aonde que está a distribuição de peso, que é onde eu vou começar a ter a percepção de quais são os movimentos de corpo que são mais propícios dentro daquele Kamae e da determinada estrutura de distribuição de peso que eu estou naquele momento. Então, se o peso estiver muito para frente, ele vai dar uma tendência de liberdade para o pé de trás. Se o peso estiver muito atrás, eu crio uma liberdade de uso do pé da frente. Então, esse estudo é importante por conta disso. Dependendo do que vocês estiverem trabalhando, no caso, um contra-ataque, se eu der esse passo para trás e colocar todo o peso atrás, eu vou criar uma letargia de retorno, onde eu vou ter dois movimentos. No caso do primeiro ataque, mesmo que eu tenha me esquivado, quando eu começar a retornar, o parceiro também vai estar retornando e pode pode me atingir. Eu não tenho eficiência no contra-ataque. Se eu mantenho a distribuição de peso na frente na hora que eu dou o passo para trás, né, a maior porcentagem do peso aqui na frente, eu tenho uma facilidade em retorno. A mesma coisa quando eu vou para frente. Se eu faço um ataque, estou fazendo um movimento onde o meu peso está mais atrás, eu crio um movimento fluido de retorno. Então eu consigo fazer esse trabalho de movimentação de corpo num formato mais próximo do que eu estou chamando de Kinonagari, que é fluido, porque eu entendi através do treino do Kihon, que é esse que a gente está fazendo agora, que a distribuição de peso, né, no caso aqui no Kamae, né, nessa estrutura de prontidão, nos pés, essa porcentagem diferente de distribuição de peso, ela vai dar possibilidades diferentes, né, tendências diferentes de movimentação de corpo. Vamos lá. Sai da posição de Kamae, eu vou dar o passo para trás, peso bem leve no pé de trás. Vou dar o passo para frente, peso leve na perna da frente. E de novo, aqui está leve, vou dar o passo para trás. Peso leve atrás. Peso leve na frente. Troca o lado. Comecem num Kamae normal, a distribuição de peso está mais ou menos igual, que assim vocês têm a diferença, porque vai ter uma diferença. Então, comecei normal, só que agora quando eu começar esse processo de estudo, o peso vai ficar sempre, nesse caso, na perna de trás, né? A maior porcentagem de peso. Peso está mais atrás. Peso está mais aqui agora, na frente, sempre na perna direita. Peso à frente. Peso atrás, ó, pé leve.
Não quer dizer que eu vou conseguir movimentar, levantar o pé, mas a distribuição de peso tem que estar nessa forma. Eu estou usando uma perna como base para o movimento, que é onde vai criar o estilingue, onde eu consigo movimentar de forma livre. Vamos dar uma pausa e repetir algumas vezes? Lembrem que a gente está mais próximo do Quirón aqui. Tem que ser um estudo detalhado da distribuição de peso. Por favor. Ok, a gente estava mais próximo do Quirón do que do Kinonagari. Agora eu vou caminhar um pouquinho mais para frente. Eu vou tentar chegar nesse meio termo do treino com a proposta dessa execução técnica, desse kata, né? Ou de Quirón, né? De Quirón de sequência básica. Só que com uma certa fluência para eu começar a ter a sensação, né? O registro sensório do que seria um movimento fluido. Ele é um movimento como se fosse um elástico. A cada movimento do corpo que eu faço, o corpo guardou energia para fazer o outro. Eu estou literalmente fazendo uma transformação de energia cinética, né? Ou seja, energia do movimento do meu corpo. Eu estou fazendo uma posição onde o movimento está retransmitindo a força dele para uma força potencial do corpo, onde o meu corpo não está exatamente... aparentemente ele está imóvel. Só que ele não é aquela imobilidade sem energia, quer dizer, uma mola solta. Eu acabei de carregar o corpo, a musculatura com energia cinética do movimento. Não? Então, assim, eu fiz o movimento, aqui é energia cinética. Quando eu faço a reposição, eu estou recapturando essa força e colocando na musculatura como se fosse uma mola. Virou força potencial. Quando eu liberar essa força potencial, a força ela vai seguir o caminho mais fácil, que pela distribuição de peso nas pernas vai dar uma tendência do corpo avançar. É como se ele pulasse. É como se eu empurrasse a mola, carreguei. Quando eu soltar, ele volta. Aqui também. Acabei de dar o passo para frente, só que o potencial está na perna de trás. Quando eu liberar essa força, ele vai ter uma tendência de retorno. Então eu consigo fazer essa sequência de forma fluida e leve, exatamente porque eu estou trabalhando digamos que assim, esse estudo da transformação da energia. Eu estou fazendo um movimento, né? Primeiro eu comecei com um potencial de energia no corpo e transformei em movimento. Então virou cinética, energia cinética, está em movimento, o corpo está em movimento. Quando eu chegar no ponto final do movimento, onde eu vou parar, digamos assim, eu estou recapturando essa energia cinética e transformando em potencial. Com a distribuição de peso correto, a hora que eu soltar o corpo, que eu soltar essa energia potencial, ela vai criar uma tendência de movimento, que é onde eu entro. Por isso que é muito importante a gente fazer o estudo do Quirón, porque a partir do ponto que vocês acertem a posição do corpo dentro dessas execuções, essa energia potencial, né, energia que está na musculatura pronta para ser transformada em movimento, ela vai seguir a tendência natural da posição. A distribuição de peso, a angulação das articulações, todas influenciam em qual vai ser a melhor execução, a melhor condução do corpo na hora que eu soltar essa energia. Por isso da tendência, a gente já está criando a tendência do próximo movimento. Existe uma ligação. O final de um movimento já é a preparação do próximo. Carregou e eu já estou com toda a possibilidade, com toda a angulação e distribuição de peso, para que na hora que eu solte ele vá para o movimento para frente, que é o que eu quero. A hora que eu solto, ele avança. Mesma história, terminei o avanço, eu já tenho uma posição onde eu já quero voltar. Então já existe uma grande probabilidade de na hora que eu soltar essa energia potencial, eu conseguir o retorno. Mas não vamos deixar muito complicado. Vamos dar pausa e repetir algumas vezes. Vamos lá. Agora eu vou levar para o extremo do Kinonagari. Sai da posição de Kamae. Vou dar o passo levantando, vou dar o passo retornando, depois passo avançando, passo recuando, criando uma sequência de execução, uma fluidez. Lembrando que o peso vai ficar, nesse caso que eu estou com a perna direita inicialmente na frente, na perna direita. Então eu vou ficar controlando a distribuição o movimento do corpo e essa transformação de energia cinética para energia potencial e de energia potencial de volta para cinética, ou seja, de movimento, do movimento para o ponto parado e do ponto parado para o movimento, sempre com a perna direita como base. Então vamos lá. Nesse caso eu vou fazer uma contagem, vamos tentar fazer a execução
de algumas vezes uma contagem e comecem a repetir. Só não lembra de não prender o ar. Então vamos lá. 8. Para, troca o lado. E pausa. Esses exercícios, eles também vão sobrecarregar um pouquinho a musculatura da perna de base. Então, ela é um exercício de fortalecimento. Posteriormente, a gente pode até trabalhar movimentos isolados para o fortalecimento da musculatura da perna para esse tipo de execução. Tem vários. Assim como a gente trabalhou os exercícios de fortalecimento e preparação para o Orenaite, para o uso da ferramenta do Orenaite, também existe uma preparação física possível para essa musculatura da perna. Bom, vamos dar uma pausa e repetir mais um pouco? Lembrem, agora é fluido, a gente está mais próximo do que no Nagari. Por favor. Vou repetir uma última vez esse último treinamento, que seria assim. Ele é uma técnica, é a mesma técnica que a gente começou a aula, só que ela é um extremo do que no Nagari, ou seja, eu estou trabalhando da forma mais contínua possível. Então vamos lá, mais uma vez, é a última execução nesse formato. 8. E vai repetindo. Troca o lado. E lembrem que o peso, a distribuição de peso, ele está quase que totalmente na perna esquerda agora, que é onde eu comecei de frente. Isso vai migrar quando eu trocar de lado. Mais uma vez de frente. 8. Troca. E pausa. Bom, pessoal, isso é o básico, né? Foi assim uma das formulações de aula que eu pude colocar agora para a gente trabalhar de forma solo, entender essa linha de trabalho que começa no formato de prática do Kihon, de treino de fundamento básico, e que caminha numa linha para o treinamento de Kinonagari, ou seja, de fluxo de energia, ou seriam os movimentos contínuos. Eu espero que pelo menos o exercício de hoje tenha servido de base para vocês entenderem a fundamentação desse treinamento. É o que eu falei, não existe, é muito difícil dizer o que seria o Kihon clássico, né, ou o que seria essa estruturação de pesquisa num formato mais quebrado nesse caso, e o que seria um formato feito no Kinonagari, porque eu posso incluir o Kinonagari e velocidade também. Então isso vai depender do que vocês querem trabalhar, em qual ponto dessa linha de trabalho a gente está querendo fazer o desenvolvimento técnico. Eu tentei deixar hoje o formato mais simples. Quem quiser pesquisar melhor essa conotação de Kihon e Kinonagari, ou a diferença entre os dois, de uma forma metodológica um pouquinho mais estruturada, vocês podem pesquisar a metodologia de aula do Morihiro Saito Sensei, né? Hoje já falecido. Ele não pertence mais à linha Ikikai, né, à linha de treinamento nossa, a escola, mas, de qualquer forma, ele dá um bom embasamento disso. Lembrando que o material que a gente tem do fundador, tudo que a gente vê o fundador praticando é em formato de Kinonagari. Pelo menos o que a gente chama de Kinonagari, que seria sempre de movimentos fluentes, né, onde não existe uma repetição. Quem já teve a oportunidade de ler um pouquinho a história do fundador vai notar que os registros que a gente tem de todos que pediam para ele, nossa, que linda técnica, mostra ela de novo. Ele nunca mostrava a mesma técnica. E isso a gente tem relato dele explicando, falando, eu não tenho como repetir uma mesma técnica porque o momento não é o mesmo. Então, isso seria o estudo do Takemuso Aiki, exatamente esse nascimento contínuo de novas técnicas. É uma infinidade de técnicas. A execução ela está envolvendo a aplicação dos fundamentos, porém, o kata criado, o Kihon criado, ele não é uma estrutura fechada.
Bom, qualquer coisa a gente vai conversando e eu vou explicando isso de uma forma um pouco melhor. Nesse vídeo eu acho que já ficou até um pouco longo e as explicações podem ter ficado um pouquinho mais difíceis de entender. Bom, pessoal, obrigado pela participação e até a próxima.